Você sabia que existem 5 filmes brasileiros incríveis para usar na redação do Enem como repertório e ainda por cima tirar um notão? Você não sabia? Então, gente, vem aqui comigo que hoje nós vamos conversar sobre esses filmes. E aí, meu povo? Hoje o nosso Luz, Câmera e Redação tá riquíssimo. Eu, o Prof. Felipe, vou me juntar com o Prof. Júnior e a gente vai trazer para você dicas indispensáveis para a redação. É isso mesmo, Felipe. E olá, pessoal, aqui é o Prof. Júnior, um dos professores de redação do Me Salva, e eu estou ansioso demais para começar esse episódio. Então, gente, antes de começar, você aí que é da casa, já está acompanhando esse nosso quadro há algum tempo, já sabe, né? Lá na plataforma do Me Salva, mesalva.com/redação, você pode acessar uma infinidade de temas de redação, inclusive os temas que a gente vai comentar aqui hoje. Eu, por exemplo, vou falar sobre os seguintes filmes: Que Horas Ela Volta e Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. E você, Júnior, que filme você escolheu para falar com a gente aqui hoje? Ótimas escolhas, Felipe. Eu vou abordar O Auto da Compadecida e Cidade de Deus, clássicos do cinema nacional. Mas, gente, peraí. Se eu vou falar de 2 filmes e o Júnior vai falar de outros 2, 2 e 2 são 4. Não tá faltando um 5º filme aí, não? E aí, pessoal, posso invadir aqui um pouquinho? Foi aqui que estavam falando sobre filmes brasileiros. Pra quem não me conhece, eu sou o professor Jonatas, sou professor de Sociologia. E aí, Jonatas? Seja muito bem-vindo ao nosso Luz, Câmera e Redação. Então quer dizer que você está chegando aqui para nos salvar e trazer um 5º filme para a gente debater hoje? Exatamente. E eu vou falar sobre Bacurau, um filmaço. Vamos lá? Bora lá então, gente. Deixa eu começar. Eu vou falar primeiro sobre o Que Horas Ela Volta. Filme brasileiro que inclusive foi questão no último Enem. Gente, para quem não sabe, o Que Horas Ela Volta é um filme brasileiro de 2015 que é estrelado pela Regina Casé, que dispensa apresentações, né? Nesse filme, ela faz o papel da Val, uma empregada doméstica que sai do Nordeste e vai até São Paulo para tentar uma vida melhor. Só que tem um problema. A Val precisa deixar a filha mais nova, a Jéssica, aos cuidados do avô para poder trabalhar em São Paulo. Bora ir para a parte prática então, pessoal? Olha só, separei alguns temas importantes que esse filme discute e que podem aparecer numa redação do Enem. Bora pra mãozinha. Primeira informação que eu separei, gente, é o fato de que esse foi um filme escrito e dirigido pela Ana Mui Laerte e lançado em 2015. Inclusive foi baseado na própria experiência da diretora com uma babá que cuidou do seu filho depois de ter deixado a própria filha para se dedicar ao novo trabalho. Esse filme, pessoal, foi eleito o melhor filme do ano e entrou na lista dos 100 melhores filmes brasileiros, segundo a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Já em relação aos temas que o filme aborda, destaquei alguns aqui, como, por exemplo, as diferenças entre as classes sociais e a inferiorização das camadas mais pobres da sociedade, a desigualdade de oportunidades para pessoas de classes distintas, a desumanização das empregadas domésticas e a forma como elas são vistas como inferiores pelos patrões. Vamos ver no detalhe como esses temas são apresentados a partir das personagens do filme. Primeiro ponto aqui, a gente pode, por exemplo, destacar que esse filme, a partir das personagens Jéssica, que é a filha da empregada Val, e do Fabinho, que é o filho dos patrões da Val, a partir desses 2 personagens, o filme discute a meritocracia e a desigualdade de oportunidades, pois ambos vão prestar o vestibular na mesma universidade, mas o filme deixa muito claro que os 2 tiveram condições de estudo e preparo totalmente diferentes, e que essas condições têm relação com a classe social de cada um deles. Outro ponto importante é que o filme vai retratar a condição de inferioridade que muitas famílias concedem às empregadas domésticas, já que a Val é tratada como alguém que apenas está a serviço da família, não podendo usufruir de certos espaços da casa e ficando restrita a um pequeno quarto de empregada. O filme mostra isso muito bem em uma cena em que a Val, após 13 anos trabalhando na mansão da família, coloca o pé na piscina da casa pela primeira vez. Último ponto importante que eu gostaria de destacar aqui é que essa obra aborda as dificuldades enfrentadas por aqueles que saem de sua terra natal em busca de melhores oportunidades, seja a partir da Val, que
que tem que abandonar a filha para tentar uma vida melhor no Sudeste, seja a partir da Jéssica, que tem que sair do seu estado e ir até São Paulo para poder prestar o vestibular. Viram como esse filme rende? E, gente, foi só o primeiro. Júnior, que filme que você vai trazer para nós agora? Nós vamos conversar agora sobre O Alto da Compadecida. O filme foi lançado em 2000 e é inspirado no livro Alto da Compadecida, peça de teatro do autor Ariano Suassuna. A obra audiovisual conta, em um tom cômico que conquistou o Brasil dos anos 2000, as peripécias de João Grilo e Chicó, interpretados respectivamente por Matheus Nastergaile e Selton Mello, que arrasam no papel. João Grilo e Chicó vivem enganando o povo do vilarejo em que se encontram para conseguirem sobreviver no sertão nordestino. Eles conquistam trabalhos com suas lábias, convencem um padre a realizar enterro de um cachorro e enganam cangaceiros. Meu filho, não é mole não. João Grilo chega até mesmo a se encontrar com Jesus, pedir ajuda a Nossa Senhora e enfrentar o diabo. É mole? E como a gente pode usar esse filmão na redação do Enem? Imaginemos que o tema do Enem é a persistência do preconceito linguístico na sociedade brasileira. Este parágrafo é um possível parágrafo de desenvolvimento. Acompanhe aí a leitura. De início, é oportuno lembrar que o preconceito linguístico quer deslegitimar e ridicularizar todas as formas de expressão que vão de encontro à norma culta da língua portuguesa. É isso, né, gente, que o preconceito linguístico quer fazer. Na tentativa de impedir o uso delas, o uso dessas formas de expressão que vão de encontro à norma culta da língua portuguesa. Se esse preconceito fosse exitoso em seu intento, ou seja, se ele alcançasse sempre, gente, o objetivo dele, não teriam conseguido enriquecer a cultura brasileira grandes obras como, olha o filme, O Alto da Compadecida, a qual é recheado de brilhantes personagens, com falares marcados pela variação linguística regional. Por exemplo, os nacionalmente conhecidos João Grilo e Chicó. Bom, simples uso do repertório. A gente usou o filme para ilustrar uma grande obra que, se a gente seguisse o raciocínio idealizado pelo preconceito linguístico, não deveria fazer sucesso. Uma obra que não deveria fazer sucesso, e ainda bem que faz. Ademais, vale ressaltar que o mal em pauta, que é o preconceito linguístico, perpetua a ideia de que quem se comunica por meio de determinadas variações linguísticas é inepto. Ou seja, seria uma ideia de alguém sem inteligência. Visão inadequada, que em muitos casos acaba sendo internalizada pela vítima desse mal. Verdade, né, gente? Infelizmente, essa internalização acontece. Isso pode dificultar seu processo de aprendizagem, o qual, como apontam diversas pesquisas sobre a relação entre autoimagem e desempenho escolar, é facilitado quando o estudante tem autoestima e considera-se capaz de aprender. Fica nisso depois a relevância de o Brasil impedir que a problemática em foco persista no país. É um parágrafo de desenvolvimento em que há todas as palavras-chave, persistência, aqui na última linha, preconceito linguístico em quase todas as frases, a ideia do Brasil sendo debatido, com um repertório show de bola. E Jonatas, agora, conta pra gente sobre Bacurau. Bom, pessoal, o Bacurau é um filme de 2019, né? Ele tem 2 diretores pernambucanos, o Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelles. A história se passa numa cidade chamada Bacurau, que ficaria a oeste de Pernambuco, uma cidadezinha bem pequena. Essa cidade, ela começa a ter que lidar com alguns fatos estranhos, inclusive caixões vão aparecendo na estrada, meio que já prenunciando o clima do que o filme vai apresentar. O pessoal de Bacurau acaba descobrindo que a cidade sumiu do mapa. Inclusive, o sinal de telefone e internet, tudo desapareceu. E ao mesmo tempo que a cidade parece desaparecer, começam a ocorrer alguns fenômenos, como por exemplo, a população vê drones sobrevoando a cidade e começa a chegar alguns turistas. Logo fica perceptível que a gente tem uma espécie de caça à população desse local que está sendo dizimada. A partir desse momento, meio que se cria a necessidade da população se unir para descobrir o que está acontecendo e para tentar resistir a esse processo. O filme é muito interessante, ele é diferente na sua montagem do que a gente está acostumado e ele traz muita abordagem que a gente pode usar como repertório numa redação. Por exemplo, quando a gente fala, né, desse pessoal que está chegando em Bacurau e parece que vai exterminar a cidade, a gente tem uma relação
entre os interesses de um governo em total descaso em relação a essa cidade. Isso é representado pelo prefeito da cidade, que não dá bola nenhuma para o que está acontecendo, pelo menos não de verdade. Além dessa força de governo, a gente tem uma força de mercado, porque a gente tem turistas que estão pagando para poder ir até a cidade, né, representando, de certa forma, os interesses estrangeiros sobre o Brasil, utilizando o Brasil como forma de ganhar dinheiro. A gente tem, portanto, um dilema entre governo e interesses de mercado. E no meio disso tudo está a sociedade de Bacurau tentando resistir. Além disso, outras pautas que aparecem no filme. A gente tem a falta de água no Nordeste, representado pela chegada dos caminhões-pipa. A gente tem a falta de políticas públicas, representada pelo descaso desse prefeito. O descaso com a educação, o prefeito manda caminhões chegarem e despejarem livros como se fossem qualquer coisa no chão da cidade. O filme também dialoga com alguns preconceitos internos no Brasil, por exemplo, personagens do Sul e do Sudeste que chegam a Bacurau e se consideram superiores àquela população, refletindo um pouquinho sobre a nossa xenofobia interna, digamos assim, de algumas regiões brasileiras com relação ao povo nordestino. E por fim, também vale a pena destacar que o filme fala sobre violência de gênero. O prefeito que pega uma prostituta à força da cidade para levar embora, mas, por outro lado, a resistência feminina, que tem um papel muito forte em todo o longa-metragem. E aí, pessoal, curtiram a sugestão? Não deixe de dizer quem aí já assistiu Bacurau. Ih, gente, é muito filme bom nesse episódio. Eu tô ansioso para começar a rever todos eles. Mas, Júnior, você tem mais um filme para falar pra gente, não é? Conta aí pra nós, enquanto eu termino minha pipoca. Cidade de Deus é um filme brasileiro de 2002, que foi inspirado em um livro de mesmo nome, do autor Paulo Lins. O filme é um dos mais importantes do cinema brasileiro, tendo alcançado inclusive indicações ao Oscar nas categorias de Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição e Melhor Fotografia. Vale destacar ainda que, segundo o levantamento feito com base em dados do site IMDb, Cidade de Deus é o segundo filme não estadunidense mais visto no mundo. Meus amores, é para poucos. O filme retrata o crescimento do crime organizado na Cidade de Deus, uma favela do Rio de Janeiro que começou a ser construída nos anos 60 e depois se transformou em um dos lugares mais perigosos da cidade. Essa história é contada por um dos moradores da favela, Buscapé, que é interpretado pelo ator Alexandre Rodrigues. Buscapé participa de vários arcos narrativos, que envolvem diversos personagens. Por exemplo, o famoso Dadinho, interpretado por Douglas Silva. Todos esses arcos são marcados por problemas como a violência urbana, a criminalidade juvenil, a desigualdade social e o tráfico de drogas. Sérios problemas do cenário nacional. Isso quer dizer que você pode usar o filme Cidade de Deus como repertório em redações que abordem as citadas problemáticas. Eita, pessoal, mas é só filme bom nesse nosso episódio. Para fechar a nossa maratona de cinema brasileiro, vou trazer aqui para nós o nosso último filme. Eu vou falar sobre Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, um filme brasileiro de 2014. Esse filme, pessoal, tem como protagonista o Leonardo, ou Léo, que é um menino cego que está cursando o ensino médio. E esse menino se sente muito incomodado porque, devido à condição dele, ele precisa ser ajudado o tempo inteiro. E é aí que entra a Giovana, a melhor amiga dele e colega de escola, que está sempre à disposição para auxiliar o Leonardo. A gente vai ver ela, por exemplo, ajudando ele em trabalhos escolares ou acompanhando ele para casa. Os dois são tão amigos que eles compartilham um com o outro as angústias e frustrações desse período da adolescência. Por exemplo, os dois se sentem muito frustrados pelo fato de ainda nunca terem beijado ninguém. Gente, vamos ver como esse filme pode aparecer numa redação? Bora pra mãozinha! O primeiro tema que eu queria trabalhar aqui com vocês é o fato de que esse filme vai abordar o bullying e as demais dificuldades enfrentadas pelas pessoas com necessidades especiais, pois o Léo, além de depender dos amigos para ir à escola e acompanhar as aulas, é frequentemente alvo de piadas e preconceitos por parte dos colegas. Outro tema que a obra aborda de forma um pouco mais leve é a questão da homofobia enfrentada por pessoas homoafetivas, principalmente no final do filme, quando o Fábio, que era um dos alunos da escola que com frequência atacava o Léo,
vai zombar da aparência de casal que ele e o Gabriel vão ter. Por fim, outro tema que a gente pode destacar aqui é o fato de que esse filme acaba sensibilizando o espectador em relação às necessidades das pessoas com alguma deficiência, já que o Léo precisa ser constantemente ajudado por alguém em seu cotidiano e se irrita profundamente com essa falta de independência que a condição dele, enquanto pessoa cega, traz para sua vida. Muitos temas importantes, não é mesmo, pessoal? Vamos ver agora como esse filme pode ser usado para a gente pensar um exemplo, um tema de redação. Separei aqui o seguinte tema: desafios para a inclusão social de pessoas portadoras de necessidades especiais no Brasil. E vou fazer uma introdução aqui em que o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho é usado como repertório. Vamos ver como ele se encaixa nesse tema, então. No filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, Leonardo, um adolescente cego, é frequentemente rejeitado e excluído pelos colegas devido à sua condição. Na escola, por exemplo, os alunos evitam sentar ao seu lado ou fazer trabalhos em grupo com ele. Fora das telas, o drama vivenciado pelo personagem se faz presente na vida de muitos portadores de necessidades especiais, os quais costumam ser excluídos do convívio social e menosprezados pelos demais em virtude de sua deficiência. Desse modo, faz-se necessário debater tanto o preconceito contra esses indivíduos, quanto a falta de políticas voltadas à inclusão social desse grupo, no intuito de oferecer-lhes condições dignas de convívio na sociedade brasileira. Deu para perceber que o filme encaixa muito bem nesse tema, não é mesmo? Gente, esse episódio rendeu indicação demais! Meu Deus do céu! O que é que vocês acharam dessa nossa conversa, Júnior e Jonatas? Eu achei incrível e riquíssimo. É um melhor que o outro, não só como filme, mas também como repertório. Gostei bastante de participar desse episódio com vocês. Pra mim só faltou um pouquinho dessa pipoquinha também. Eu espero que vocês anotem as nossas dicas e que tenham gostado. Valeu, até uma próxima. A galera não tem mais desculpa. E, gente, além dessas indicações, nós temos diversos temas lá no mesalva.com/redação. Acesse lá e mande sua redação para ser corrigida por especialistas. Boa, gente! Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Esse foi o Luz, Câmera, Redação de hoje. Para quem quiser assistir mais episódios como esse, te inscreve no nosso canal e ativa as nossas notificações. Ah, e antes que eu me esqueça, boatos de que no nosso próximo episódio vão pintar por aqui novos profs de redação. Se eu fosse você, eu não ia perder. Por hoje, gente, fico por aqui. Até a próxima. Tchau! Ah, não. Joguei lá pra trás. Hoje vamos falar sobre um filmaço. Pantera Negra, Wakanda Forever. Pantera Negra é um príncipe do reino de Wakanda, T'Challa. Por toda a sua força de representatividade e por toda a sua excelência em diversos aspectos do mundo audiovisual, Pantera Negra virou um fenômeno global.